Declaro aberta esta sessão ordinária de 1590. Convido o vereador Auri Schneider para efetuar a leitura bíblica. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele operou maravilhas. Sua mão e seu santo braço lhe deram a vitória. Senhor, te fez conhecer a sua salvação. Manifestou sua justiça à face dos povos. Lembrou-se de sua bondade e de sua fidelidade em favor da casa de Israel. Os confins da terra poderão ver a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor, povos de toda a terra. Regozijai-vos, alegrai-vos e cantai. Salmodial ao Senhor, com a citar ao som do saltério e com a lira, com a tuba e a trombeta. Eleva aclamações na presença do Senhor Rei. Estruja o mar e tudo o que contém, o globo inteiro e os que nele habitam. Que os rios aplaudam, que as montanhas exultam em brados de alegria, diante do Senhor que chega, porque Ele vem para governar a terra. Ele governará a terra com justiça e os povos com equidade. Solicito ao secretário para fazer a verificação de quórum. Senhor presidente, verifiquei o quórum e todos os vereadores se fazem presentes na sessão. Como de costume, dispenso a leitura da ata da sessão ordinária anterior, pois todos os vereadores possuem cópias. Se houver alguma retificação, que esta seja feita. Coloco em votação a ata de número 1589. Quem for favorável permaneça como está e quem for contrário levante-se. Aprovado por 8 votos a 0. Solicito ao diretor para efetuar a leitura das correspondências recebidas e expedidas. Ofício número 090/2023. Excelentíssimo senhor presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos encaminhar para apreciação e votação dessa egrégia Câmara Municipal os seguintes projetos. Projeto de Lei número 035/2023. Dispõe sobre a política municipal de proteção aos direitos da criança e do adolescente. Regulamenta o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o Conselho Tutelar e o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e cria o Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo. Projeto número 036/2023. Autoriza a contratação emergencial de profissionais para atender às necessidades da administração municipal, sendo que tínhamos para o momento, e certo de poder contar com vossa compreensão e deferimento, despedimos-nos renovando o voto de estima e apreço. Marciano Ravanello, Prefeito Municipal. Ofício número 059/2023. A Vossa Excelência, o senhor vereador Rogério Mayhofer, presidente da Comissão de Constituição, Legislação e Redação Final. Assunto: encaminhamento de projeto de lei. Prezado senhor, pelo presente encaminha a Vossa Excelência projetos de lei abaixo relacionados para serem analisados e emitidos os pareceres pela Comissão de Constituição, Legislação e Redação Final. Projeto de Lei número 035/2023, Projeto de Lei número 036/2023 e Projeto de Legislativo número 002/2023. Atenciosamente, Carlos Jocely da Silva, Presidente do Legislativo Municipal. Ofício número 060/2023. A Vossa Excelência, Senhora Hélia Maria Mainardi Brixner, Presidente da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento. Assunto: encaminhamento de projeto de lei. Prezado senhora, pelo presente encaminha a Vossa Excelência os projetos de lei abaixo relacionados para serem analisados e emitidos os pareceres pela Comissão de Constituição, Legislação e Redação Final. Projeto de Lei número 035/2023 e Projeto de Lei número 036/2023. Atenciosamente, Carlos Jocely da Silva, Presidente do Legislativo Municipal. Ofício número 007/2023. A Vossa Excelência, o senhor Carlos Jocely da Silva, Presidente da Câmara de Vereadores. Senhor Presidente, com satisfação que cumprimento Vossa Excelência na oportunidade que vem por meio deste encaminhar
os projetos de lei número 035 e 036/2023 e projeto de lei legislativo número 002/2023, acompanhado dos pareceres dessa comissão. Saliento ainda que os referidos pareceres são favoráveis, estando as proposições acima citadas apta apreciação em plenário. Atenciosamente, Rogério Mayhofer, presidente da Comissão de Constituição, Legislação e Redação Final. Concedo intervalo regimental. Reiniciada a sessão. Ordem do dia. Projeto de lei número 35/2023, projeto de lei número 36/2023, projeto de lei legislativo número 2/2023. Solicita ao diretor para fazer a leitura da emenda e justificativa do projeto de lei número 35/2023. Projeto de lei número 35/2023. Dispõe sobre a política municipal de proteção aos direitos da criança e do adolescente, regulamenta o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o Conselho Tutelar e o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e cria o Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo. Justificativa. Senhor Presidente e nobres vereadores, o presente projeto de lei visa atualizar a legislação vigente do que diz respeito à política municipal de proteção aos direitos da criança e do adolescente, regulamentando o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e o Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo e Conselhos Tutelares. É de conhecimento público e notório a essencialidade do correto andamento desta política protetiva, que tem como objetivo principal o atendimento à criança e ao adolescente, lhes assegurando todos os direitos previstos legalmente. Sendo assim, aguardamos a análise e aprovação do presente projeto. Gabinete do Prefeito Municipal de Arroio do Tigre, em 30 de março de 2023, Marciano Ravanello, Prefeito Municipal. Coloque em discussão o referido projeto com a palavra o relator Rogério Mayhofer. Senhor presidente, nobres colegas, antes da discussão do projeto, então vou propor uma emenda oral supressiva no artigo 56, parágrafo 2º, que tem a seguinte redação: a não aceitação ou a impossibilidade de assumir, ainda que apenas para substituição temporária do mesmo titular, implica na renúncia do suplente que deixará de compor a ordem de classificados referidas no parágrafo 1º deste artigo. Coloque em votação a emenda supressiva do vereador Rogério Mayhofer, suprimindo o parágrafo 2º do artigo 56 do projeto de lei número 35/2023. Quem for favorável à emenda supressiva, permaneça como está, e quem for contrário, levante-se. Aprovado por 8 votos a 0. A palavra continua à disposição. Senhor presidente, o projeto de lei, então, número 35/2023, que dispõe sobre a política municipal de proteção dos direitos da criança e do adolescente e regulamenta o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o Conselho Tutelar e o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, e cria o Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo. Dizer, então, uma alteração da lei em relação à Lei 1155, de 31 de julho de 98, e aqui nós temos, uma revogação tácita dessa lei. Dizer que é um projeto muito extenso, tive estudando ele no final de semana, como me foi pedido, e ele tem 110 artigos, então, para nós debater todos eles, toda a lei, demandaria muito tempo, então nós destacamos alguns itens aqui, que foi inserido, né, no título 1 das disposições gerais. Então, a política municipal de proteção dos direitos da criança e do adolescente far-se-á, segundo disposto nessa lei, observado as seguintes linhas de ações. Então, aqui são vários incisos que tratam desse artigo 1º. Aí já no artigo 2º, nós então temos aqui a alteração, que o direito à liberdade compreende os seguintes aspectos. Então foi inserido aqui o inciso 7º, buscar refúgio, auxílio e orientação.
No título 2, então, dos órgãos de instrumento da política aqui, então nós temos o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o COMDICA, o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o FUMDICA, e o Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo, CIMASE, e o Conselho Tutelar. No capítulo 1, então, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, nós temos, então, a alteração aqui com o parágrafo único inserido. O COMDICA será diretamente vinculado ao gabinete do prefeito municipal e funcionará em consonância com os conselhos estadual e federal dos direitos da criança e do adolescente, articulando-se com os demais órgãos municipais. Também ainda no artigo 5º, então, foi inserido o parágrafo único e será prevista, então, dotação orçamentária específica para o custeio da despesa relativos às suas atividades. Aí seguimos, então, depois na seção 1 da competência do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Nesse projeto, onde o parágrafo único, então, diz que o CONDICA executará o controle das atividades referidas no inciso desse artigo, no âmbito municipal, em cooperação com os demais órgãos da administração, quando for o caso, visando integrá-los com as atividades assemelhadas dos municípios limítrofes da região. Então, o CONDICA será composto, no seu artigo 13, por 10 membros designados pelo prefeito. 5 representantes do município, a saber, um representante da Secretaria Municipal de Assistência Social, um representante da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, um representante da Secretaria Municipal da Saúde, um representante da Secretaria Municipal da Administração e um representante da Secretaria Municipal da Fazenda. E por 5 membros, sem qualquer vinculação com o Poder Municipal, representantes das seguintes entidades: um representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, um representante da PAI, um da Paróquia Sagrada Família, um da Comunidade Evangélica de Arroio do Tigre e um representante da Ajurati. E aí no capítulo 4, então, nós temos do Conselho Tutelar, da sua criação e da sua natureza, então. O Conselho Tutelar do município, então, um órgão competente, autônomo, não jurisdicional, integrante da administração pública local, vinculado ao gabinete do prefeito municipal, como já foi dito, composto por 5 membros escolhidos pela população local. Também aqui no local do funcionamento, no artigo 43, então o Conselho Tutelar funcionará, que ele tem que ter um local, e essa previsão tem aqui, na rua Dom Guilherme Miller, número 759, de segunda às sextas-feiras, no horário das 8 às 11h30, no turno da manhã, e das 13 às 17 horas no turno da tarde, período em que todos os conselheiros devem estar atuando conjuntamente. Essa é uma alteração importante. E além do horário do expediente, o Conselho Tutelar também manterá plantão nos dias de semana, à noite e nos sábados, domingos e feriados, durante as 24 horas do dia. E depois, então, vem o processo na seção 3, já do processo da escolha do mandato dos conselheiros tutelares, né? No artigo 46, que então serão requisitos para se candidatar à função de conselheiro tutelar: reconhecida a idoneidade moral, idade superior a 21 anos, residir no município, ser eleitor, escolaridade mínima em nível médio e aprovação em prova escrita. E aí no artigo 53, então, a remuneração, os conselheiros tutelares receberão a título de remuneração mensal o valor de 1 salário mínimo nacional. E aí depois segue nas penalidades da corregedoria, do afastamento preventivo, e da sindicância investigatória, da sindicância disciplinar, né, e do processo disciplinar. Então, sendo assim, eu peço a aprovação do projeto de lei número 035/2023. Mais alguma colocação? Senhor presidente, demais colegas vereadores, agora vimos a importância da nossa reunião das comissões, né? Esse parágrafo 56, o artigo 2º, ele simplesmente iria retirar um suplente que não pudesse assumir quando fosse convocado. Iria perder, então, a chance de um dia assumir, se em uma possibilidade ele não pudesse assumir naquele momento. Então, parabéns para o nosso vereador Mayhofer por ter lido o projeto e ter visto esse pequeno detalhe. Parabéns para as comissões que estavam reunidas e
porque a gente está aqui, eu sempre brinco que nós não atrapalhando o povo já é uma grande coisa, né? E esse aqui ia atrapalhar muito, esse artigo com certeza ia atrapalhar muito a questão do Conselho Tutelar. Aliás, o salário deles é muito baixo, mas isso é uma questão que é lei federal, então nós não temos que se meter nisso. Mas a questão do parágrafo 2º do artigo 56 é muito importante nós retirarmos, sim. Seria isso. Mais alguém? Não havendo mais colocações, coloco o projeto de lei número 35/2023 em votação. Quem for favorável permaneça como está e quem for contrário levante-se. Aprovado por 8 votos a 0. Solicito ao diretor para fazer a leitura da emenda e justificativa do projeto de lei número 36/2023. Projeto de lei número 36/2023, de 4 de abril de 2023. Autoriza a contratação emergencial de profissionais para atender às necessidades da administração municipal. Justificativa. O presente projeto de lei visa a autorização legislativa para a contratação emergencial de um técnico em enfermagem com carga horária semanal 40 horas, um professor de educação infantil com carga horária semanal 22 horas, um professor de anos iniciais com carga horária semanal de 22 horas, com a finalidade de suprir as necessidades da administração municipal. A contratação do profissional técnico em enfermagem que atua no ESF Saúde para Todos junto ao bairro industrial se trata de mera renovação do contrato para poder dar continuidade nas diversas atividades que é desempenhada. Já a contratação para o cargo de professor de educação infantil visa atender às demandas da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, suprindo assim as necessidades enquanto perdurar a licença saúde e licença gestante da titular. Além disso, o professor de anos iniciais contribuirá para o bom andamento das atividades da Secretaria de Educação e Cultura, sendo que a administração municipal busca suprir a demanda do município em relação às escolas municipais, para que assim possamos disponibilizar serviços adequados à nossa população. Cabe destacar ainda que embaçamos nosso pedido no princípio da eficiência da atividade pública, o qual prevê que os serviços públicos devem ser atendidos com presteza e perfeição, dada a sua característica de ser imprescindível, resultando em um serviço público satisfatório, atendendo às necessidades da comunidade e de seus membros. Dessa forma, o princípio da eficiência se preocupa com a qualidade, agilidade e credibilidade dos serviços públicos. Portanto, os critérios para o preenchimento das referidas vagas estão conforme as exigências legais. Diante do exposto, pedimos aos nobres vereadores a aprovação do presente projeto de lei. Gabinete do Prefeito Municipal de Arroio do Tigre, em 4 de abril de 2023. Marciano Ravanello, Prefeito Municipal. Coloco em discussão o referido projeto e com a palavra a relatora Delcy Schneider. Senhor presidente, demais colegas vereadores, o projeto de lei 36 de 2023 autoriza a contratação emergencial de profissionais para atender às necessidades da administração municipal. O presente projeto visa contratar, em caráter emergencial, temporário e de excepcional interesse público, um técnico em enfermagem com carga horária semanal de 40 horas, um professor de educação infantil com a carga horária semanal de 22 horas, um professor anos iniciais com carga horária de 22 horas, junto às respectivas secretarias, conforme processo seletivo simplificado em vigência de 6 de 2021 e 2 de 2022. As contratações para os cargos de técnico em enfermagem e professor de anos iniciais serão pelo período de 6 meses, prorrogados por igual período. E a contratação de um professor de educação infantil será pelo período que perdurar a licença saúde e licença gestante da titular ao cargo. As contratações serão de natureza administrativa, regida pelo regime jurídico estatutário e contribuição ao regime geral da Previdência Social. Os contratos receberão remuneração correspondente ao seu cargo.
As despesas correspondentes desta lei correrão por conta de dotação orçamentária própria. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Então, nobres colegas vereadores, diante do exposto, peço aprovação do presente projeto de lei aos demais colegas. Mais alguma colocação? Não havendo mais colocações, coloco o projeto de lei número 36/2023 em votação. Quem for favorável permaneça como está e quem for contrário levante-se. Aprovado por 8 votos a 0. Solicito ao diretor para fazer a leitura da emenda e justificativa do projeto de lei legislativo número 2/2023. Projeto de Lei Legislativo número 02/2023, de 5 de abril de 2023, acrescenta no parágrafo 4º, no artigo 1º da Lei Municipal número 2864/2017, de 16 de maio de 2017. Justificativa. Essa propositura tem como fim regulamentar o uso do carro oficial utilizado pela Câmara Municipal de Arroio do Tigre, de acordo com as regras e princípios aplicáveis à administração pública, de modo a deixar claro as hipóteses de utilização do veículo pelos vereadores e servidores em prol do interesse público, evitando assim o uso indevido dos mesmos. Diante do exposto, considerando os benefícios ao regularizar o uso do veículo oficial, encaminhamos para análise das comissões e futura deliberação em plenário. Carlos Jocely da Silva, presidente do Legislativo Municipal, Moacir Eichner, vice-presidente, e Thiago Fabiano Bertolo, secretário. Coloco em discussão o referido projeto e com a palavra o relator Rogério Mayhofer. Senhor presidente, nobres edis, acatando então o projeto legislativo número 02/2023, que acrescenta então o parágrafo 4º no artigo 1º da Lei Municipal 2864/2017, que vai ter então a seguinte redação, né? O parágrafo 4º. A condução do veículo dependerá previamente a assinatura do termo de responsabilidade anexo 1, no caso de dano ou mau uso por dolo ou culpa do usuário que cause prejuízo financeiro por acidentes ou multas à Câmara Municipal de Arroio do Tigre. B. Para cada uso do veículo será preenchido o relatório anexo 2 com a especificação da finalidade e objetivo da ação parlamentar. Letra C. A linha C. Apresentar prévia requisição para o uso do veículo conforme o anexo 3. Então, nós temos aqui no anexo 1 o termo de responsabilidade com autorização de débito. E seguindo, então, no anexo 2, nós temos o relatório do uso de veículo e no anexo 3, a requisição do uso do veículo. Então, já sendo amplamente debatido nas comissões e com os vereadores, em reunião realizada pelo presidente, nos resta acatar o presente projeto de lei legislativo, assim realizando a sua aprovação. Mais alguma colocação? Não havendo mais colocações, coloco o projeto de lei legislativo número 2/2023 em votação. Quem for favorável permaneça como está e quem for contrário levante-se. Aprovado por 8 votos a 0. Não tendo inscritos para suas explicações pessoais e não tendo mais nada a tratar, fica marcada a próxima sessão ordinária para dia 17 de abril de 2023, às 18 horas, segunda-feira. E encerro esta sessão em nome de Deus.